Fala, futuro condutor de excelência! Eu sou Carolina Lira, sua instrutora de trânsito e te desafio a resolver comigo 10 questões que são cobradas na prova do Detran. E mais, compartilhe esse vídeo com aquele colega que também está no processo de habilitação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar ele também. Combinado? Então vamos lá. Aceita o desafio? Então vamos nessa. Questão de número 1. O motorista que usar a buzina em situação que não, olha só, que não, há de simples toques breves, como advertência aos pedestres e os demais condutores de outros veículos, será punido com, ou seja, vamos interpretar o enunciado. Nós, condutores, devemos utilizar a buzina em toques breves, com a intenção de advertir os pedestres e os demais condutores, evitando sinistros de trânsito. Quando a gente utiliza fora dessas condições e circunstâncias, por exemplo, quando a gente utiliza a buzina de forma sucessiva, prolongada, a qualquer pretexto, também em toques longos ou durante a madrugada entre 22 e 6 horas e até mesmo em locais proibidos, nós contribuímos com a poluição sonora. Exatamente por esse motivo que isso configura uma infração que está prevista lá no artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa infração é de natureza leve. Mas qual seria a punição? Qual seria a penalidade para o condutor que comete essa infração? A. Retenção do veículo? Não, porque você sabe que retenção começa com R. E se começa com R ou T, é medida administrativa. Retenção, remoção, recolhimento, realização, teste ou transbordo. Começou com R ou T, medidas administrativas. Dessa forma, eu também consigo eliminar a alternativa C, que trata da remoção, por exemplo. Aqui nós estamos procurando uma penalidade, uma punição. Alternativa B. Advertência verbal? Advertência verbal no trânsito não existe. O que existe é a advertência por escrito. Sobrou pra gente penalidade de multa. Perfeito. É uma multa de R$ 88,38, já que essa infração é de natureza leve e prevê 3 pontos ao prontuário do condutor. Questão de número 1, alternativa D. Vamos para a de número 2. Aqui nós temos uma questão de placa. Qual é a dica? Analisa primeiro a placa, né? Exato, a placa. Não vai ser induzido pelas alternativas, não. Então vamos para a placa. Primeiro, cor, vermelho. Formato, circular. Que placa é essa? Pelas características, é uma placa de regulamentação. Qual é a finalidade dela? Regulamentar. Emitir uma ordem, uma determinação, uma proibição se tiver a tarja. E que o condutor tem que obedecer, caso contrário, ele comete uma infração. Aqui nós não temos nenhuma proibição, então é uma determinação. Temos também a imagem de um veículo e a seta está apontando para o lado direito. Então, qual é a ordem que essa placa quer me dar? Bom, ela quer dizer que os veículos devem se manter, devem se conservar do lado direito da via. Um detalhe importante é o seguinte: esse veículo, entre aspas, comum, esse desenho do veículo, entre aspas, comum, ele representa o todo. Ele é uma imagem genérica que está direcionada a todos os veículos. Como assim? Quando eu digo que você deve conservar-se à direita, eu não estou dizendo que é só os automóveis, os veículos de 4 rodas. Não. Eu estou dizendo que todos os veículos que estão circulando ali devem conservar-se à direita. É que nem a placa de proibido ultrapassar. Repare que na placa de proibido ultrapassar, você também tem o desenho de 2 automóveis. Você tem um carrinho aqui, outro carrinho aqui e a proibição da ultrapassagem. Aí você me pergunta, tá,
Eu entendo que é proibido ultrapassar, mas é proibido só para os carros, só para os automóveis? Claro que não. É isso que eu quero te dizer. O desenho do veículo comum, ele direciona a ordem a todos os veículos, de duas rodas, veículos de grande porte, enfim. Agora, quando a placa ela traz um desenho específico, ou seja, quando ela traz o desenho de um ônibus, de um caminhão, de uma motocicleta ou um veículo de duas rodas, aí ela dá uma ordem específica. Atenção em relação a isso. Então, nesse caso, essa placa quer dizer: todos os veículos devem conservar-se do lado direito da via, na faixa da direita. Agora nós vamos para as alternativas. A. Veículos de passeio devem se manter na faixa mais à direita. Viu só? Ele já quer nos confundir aqui. Não são só os veículos de passeio, são todos os veículos de forma geral. B. Vire à direita? Não. Vire à direita tem a seta, né, apontando para o lado direito. C. Veículos lentos conservem-se à direita. De forma alguma. Os veículos lentos, eles devem se conservar à direita, mas não há uma placa especificada para isso. Isso, na verdade, é uma regra de circulação e conduta prevista lá no artigo 29 do CTB. Sobrou para mim a alternativa D. Conserve-se à direita, na faixa da direita. Questão de número 2, alternativa D. Vamos para a de número 3. Qual destes cuidados abaixo não deve ser realizado em um sinistro de trânsito com vítimas? Não deve ser realizado. Não posso esquecer desse detalhe. Onde não haja perigo eminente de vida para a vítima e socorrista. Então vamos lá. Qual dos cuidados eu não devo realizar num sinistro de trânsito? A. Eu não devo remover imediatamente as vítimas das ferragens? Não. Eu não devo. Imediatamente não. B. Eu não devo controlar o estresse evitando mais angústia à vítima? Eu devo. Eu não devo chamar o resgate? Devo. Eu não devo sinalizar o local do acidente? Devo. O que eu não devo fazer? Remover imediatamente as vítimas das ferragens. Aqui tem que ter cautela, tem que ter uma equipe especializada para isso também, né? Porque essa remoção pode gerar outras lesões ou pode potencializar lesões que já existem. Então, atenção a essa dica. Repete sempre o objetivo do enunciado antes da leitura de cada alternativa, principalmente nas questões em que você não deve fazer as alternativas incorretas e também as questões que pedem a exceção à regra. Lendo o enunciado, você não esquece de forma alguma qual é o real objetivo da questão. E aí não confunde. Questão 4. Não terão prioridade nem gozam de livre circulação no trânsito os veículos de A. Fiscalização de trânsito? Sim. Este tipo de veículo goza de prioridade de passagem nos cruzamentos, livre circulação e livre parada e estacionamento, assim como os veículos de emergência, as ambulâncias e até mesmo veículos de salvamento, como os veículos do Corpo de Bombeiro. Tem também os veículos precedidos de batedores, que eles gozam de prioridade de passagem nos cruzamentos. Agora, o veículo da autoescola, não. O veículo da autoescola não tem essas prioridades. O veículo da autoescola, ele tem uma sinalização amarela, numa largura ou altura de 20 centímetros, com a inscrição autoescola. Essa sinalização, ela tem a intenção de alertar os demais condutores que ali tem um veículo de aprendizagem, para que esses demais condutores tenham empatia, né, pela pessoa que está ali aprendendo, tenha respeito, cautela, mas efetivamente esses veículos não têm prioridade no trânsito. Perfeito? Questão de número 4,
alternativa B. Questão de número 5. Para dirigir veículo automotor de 2 rodas, motocicletas, por exemplo, o condutor deverá A. Ser habilitado na categoria C? Não. Categoria C, ela é uma evolução da categoria B. A categoria B te permite conduzir os veículos de 4 rodas. Quando você muda de B para C, isso vai conseguir, né, uma abrangência maior de possibilidade de veículos. No caso, você vai poder conduzir também veículos destinados ao transporte de carga que tem mais de 3.500 quilos, como, por exemplo, os caminhões. B. A categoria E permite dirigir desde veículos de 2 rodas a veículos de grande porte. Não. A categoria E também é uma forma de aumentar a abrangência das categorias D ou das categorias C. Mas antes disso, você precisa ter B. Então, a gente costuma dizer que nessa construção entre B, C, D e E, quem pode mais, pode menos. Ou seja, quem chega a uma categoria E vai conseguir conduzir a carreta, mas, consequentemente, também conduz o ônibus, o caminhão e o automóvel. Porque antes de chegar até a categoria E, essa pessoa possuiu as outras categorias. B, aí depois foi para C ou para D, tanto faz, e por fim conseguiu tirar a categoria E. Agora, veículo de 2 rodas é abrangido pela categoria A. E a categoria A, ela é única e exclusiva. Ou você tem ou você não tem. Ela não pode ser abrangida por outra categoria. Mas vamos continuar. C. Possuir permissão para dirigir na categoria A ou carteira nacional de habilitação também na categoria A. Perfeito. Para conduzir veículos de 2 rodas, você precisa da categoria A. Então, questão de número 5, alternativa C. Questão 6. A fim de prevenir sinistros, o motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes ações. Vamos lá. A. Transitar sempre pela faixa da esquerda? Sempre não. Sempre é uma palavra excludente. Sempre não. Nós vamos utilizar a faixa da esquerda. Quando? Quando formos ultrapassar, por exemplo. Agora, sempre, de forma alguma. B. Ver, pensar e agir corretamente. Ótimo. É adequadíssimo, né? Nós temos que estar atentos e preparados para ver o perigo, pensar numa reação, reagir a tempo e corretamente diante daquela circunstância. Muito bem. Mas vamos analisar as outras alternativas. C. Dirigir o veículo com luzes internas ligadas para melhor visibilidade. Não. A luz interna é para você utilizar quando o veículo está ali imobilizado para procurar alguma coisa dentro do veículo. Agora, ela não é utilizada para você ter uma melhor visibilidade da via. Para isso, você utiliza os faróis. E pelo contrário, muitas vezes essa luz interna acesa, ela prejudica a visibilidade do condutor, a depender da circunstância. Então, não é interessante não, tá? D. Diminuir a velocidade do veículo e manter a distância de segurança. Só quando necessário, não. A gente tem que manter a distância de segurança sempre e reduzir a velocidade do veículo quando for necessário, é claro. Agora, a distância de segurança, ela é essencial, ela é um dever do condutor, ok? Então, esse finalzinho aqui acaba eliminando a nossa alternativa e realmente, questão de número 6, alternativa B é a correta. Vamos para a questão 7. A sinalização de alerta aos motoristas, ou melhor dizendo, a sinalização que alerta aos motoristas a existência e natureza de perigo nas vias está representada nas placas D. Nós temos 3 tipos de placa. Placa de regulamentação, que são as vermelhinhas, com formato circular, e que tem a intenção de regulamentar, emitir ordem, fazer determinações, proibições.
E a gente tem duas exceções à regra. Nem todas são circulares. Existem duas exceções à regra. Uma é triangular, que é a placa de dê a preferência, e a outra é octogonal, porque tem 8 lados iguais, que é a placa de parada obrigatória. Nós temos também as placas de indicação. As placas de indicação, eu costumo dizer que elas são todas as outras placas. Todas as outras placas que você encontra na via pública, que não se encaixam nem no grupo das vermelhinhas, nem no grupo das amarelinhas, elas serão placas de indicação. E elas têm a intenção de indicar o condutor, onde ele está, para onde ele pode ir, o que tem ali. E, inclusive, educar o condutor. Aí você encontra placas brancas, azuis, verdes, marrons, em vários outros formatos. Já as placas de advertência são exatamente as amarelinhas que eu citei, né? Se elas têm a cor amarela. A maioria tem o formato de um quadrado com 2 vértices na vertical. A gente chama de losango. Com 2 exceções à regra. A gente tem a Cruz de Santo André e a gente também tem essa no formato de um retângulo que indica o sentido de circulação. Aí ela vai ser uma placa de advertência, ok? Então, dica para todos vocês que estão aí acompanhando o nosso vídeo. São 3 características essenciais para você identificar a placa: a cor, o formato e a finalidade. Se é vermelha, se tem um formato circular, placa de regulamentação. Aí a finalidade é regulamentar e emitir ordens. Se é amarela, se tem um formato de um losango, a intenção é advertir o condutor, chamar a atenção do condutor para um obstáculo que está à frente. Lembrando que cada uma delas, né, ou cada um desses grupos tem 2 exceções à regra no formato, mas a cor permanece igual, ok? E aí fica fácil de identificar. O fato é que a nossa questão nos pergunta o seguinte, ó: qual é a sinalização que alerta o motorista, a existência de natureza de perigo nas vias? Essas, sem sombra de dúvidas, são as placas de advertência que estão previstas aqui na alternativa D. Uma outra referência bem legal que você pode utilizar é as cores do semáforo. Por que as placas de regulamentação elas são vermelhas? Por que as placas de advertência elas são amarelas? É justamente por conta do semáforo. Veja que a luz vermelha do semáforo emite uma ordem. Por isso que a placa de regulamentação também emite uma ordem. E a luz amarela do semáforo alerta, chama a atenção do condutor. Por isso que as placas de advertência elas são amarelas, ok? Então, nesse caso, questão de número 7, alternativa D. Vamos para a 8ª questão. Uma rodovia está sinalizada com a placa a seguir. Portanto, o condutor deve saber que a velocidade indicada é... Vamos primeiro para a placa. Olha só. Pela cor e pelo formato, é uma placa de regulamentação. Toda placa de regulamentação que trata sobre medidas, velocidade, altura, largura, comprimento ou peso, elas vêm com 2 palavras em comum. Quais são as palavras? Máximo, permitido. Vou colocar aqui no cantinho, dá para vocês verificarem. Então, de novo, que é para você gravar. Toda placa de regulamentação que trata sobre medida, velocidade, altura, largura, comprimento, peso, ela vem com 2 palavras, máximo permitido. Aí é só você identificar qual é a medida. Nesse caso, quilômetros por hora é medida de velocidade. Ou seja, essa placa determina a velocidade máxima permitida para aquela via. Certo? Agora nós vamos para as alternativas. A máxima permitida para qualquer tipo de veículo. Perfeito. Ela é direcionada a todos os veículos. Todos devem cumprir. Vamos analisar as próximas.
A máxima permitida para ônibus e caminhão, podendo os automóveis circular em uma velocidade maior? Claro que não, de forma alguma. C. A máxima permitida para os veículos de pequeno porte? Também não, é para todos. Quando há a sinalização na via, essa sinalização é direcionada a todos os veículos. Não confunda com a regra de velocidade máxima para quando não tem a sinalização. Aí tudo bem, né? Porque, por exemplo, nas rodovias, quando não tem a placa, se a rodovia for de pista simples, 100 km por hora. Se for de pista dupla, 110, com exceção dos ônibus, micro-ônibus e veículos de grande porte que podem circular somente a 90. Agora a galera tende muito a confundir isso. Repare, eu só aplico essas demais regras quando não há a sinalização na via. Nesse caso, há. Está aqui a placa. Essa placa é direcionada a todos os veículos. Alternativa D. A máxima permitida para as vias de trânsito rápido. Não. Mais uma vez ele tentando confundir você, né? Se tem a placa, obedeça o que está na placa. Se não tem a placa, aí você aplica as regras gerais. Questão de número 8, alternativa A. Vamos para a de número 9. O condutor que usar indevidamente no veículo aparelho de alarme que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Comete infração? Claro que comete. Ah, mas o meu veículo ele tem alarme, ele veio com alarme. Ok. O que não pode é esse alarme produzir sons e ruídos que perturbem o sossego público. Imagine o alarme do seu veículo disparou na frente da sua casa e ficou ali vários minutos. Aí não está correto. Aí gera poluição sonora. Essa infração está prevista lá no artigo 229 do Código de Trânsito Brasileiro. E ela é uma infração de natureza média, tá? Não é gravíssima. Não é grave. E não é leve. Essa alternativa D a gente eliminaria de cara porque ela prevê advertência verbal. Então, mesmo que você não soubesse a gravidade, dava para eliminar ela. Essa alternativa B a gente também eliminaria porque ela prevê a retenção do veículo. Não faz sentido reter. Na verdade, se não houver a solução do problema no ato da fiscalização, aí o veículo vai ser removido, justamente para ele deixar de gerar poluição sonora, ok? E gravíssima, convenhamos que é uma penalidade muito severa para esta conduta. Então é sempre muito importante você analisar estas condutas de infração para você tentar aplicar ali a gravidade mais adequada. É um bom exercício. As infrações gravíssimas, normalmente, elas tratam de condutas muito perigosas ou até mesmo condutas que colocam em risco a vida do condutor ou dos demais usuários da via, que não é o caso aqui. Então, sobrou para a gente a alternativa C, uma infração de natureza média com penalidade de multa e remoção do veículo, se o proprietário não aparecer para resolver o problema ali, né? É claro. Se ele aparecer, aí não remove. Mas a autuação é feita. A multa vai ser aplicada. E, por fim, vamos para a questão de número 10, para a gente fechar o nosso 10/10. Lembrando a você que ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Inscreva-se. E depois da questão de número 10, conte para mim quantas questões você acertou. Combinado? Então, bora lá. Questão 10. Atualmente, graças à intensa propaganda para muitas pessoas, a aquisição de um veículo transformou-se em uma promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é, vamos lá, a certeza da melhoria da qualidade de vida? Não necessariamente, não é verdade?
B, o impacto provocado no meio ambiente através da poluição. Perfeito. É exatamente por esse motivo que o transporte público coletivo ele é incentivado. Hoje se fala bastante na mobilidade urbana sustentável. Ciclovias, ciclofaixas, para que a nossa sociedade possa utilizar mais veículos que não poluem tanto o meio ambiente. Porque, veja, realmente o veículo automotor, ele se transformou num sonho de consumo, principalmente dos jovens, tá? Mas esse consumismo desenfreado está trazendo para o nosso planeta cada vez mais poluição. Afinal, o veículo automotor, ele tem um motor que consome combustível fóssil. E combustível fóssil é poluente. Principalmente quando esse veículo não tem manutenção preventiva adequada. Ok? Vamos olhar a alternativa C. A criação de uma sociedade cada vez menos desigual. Claro que não. D. Aquecimento da economia trazendo benefício a todos. Nem sempre o aquecimento da economia traz somente benefícios e não necessariamente a todos. Nesse caso, a alternativa B é a mais coerente. Meus caros, muito obrigada pela companhia. Eu te aguardo no próximo vídeo. Vamos em busca da nossa aprovação. Tchau!